Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Essa era a minha situação em atitudes, em posicionamentos, em decisões, diante de Deus e diante dos homens, em coisas simples e ordinárias, antes de passar por um processo de maturidade espiritual. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te falar como foi o meu processo com o Senhor, o meu processo de amadurecimento e maturidade. Eu sou o João, esse é o Vida na Vida, nosso canal, onde nós falamos da nossa história, do nosso testemunho, da nossa experiência com o Senhor, da vida de Deus, na nossa vida ordinária. Então se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta os vídeos, assista, compartilha, se engaja com o canal, interaja com a gente. E hoje nós vamos falar sobre maturidade espiritual. Vou falar um pouco sobre a minha história, sobre o meu testemunho, sobre a minha experiência com o Senhor nessa área. E a primeira coisa que falou muito comigo, que mudou a minha vida, foi a questão da decisão. O maduro, ele decide, ele toma uma atitude, ele rompe. E eu percebi que eu não era assim, sabe? Eu percebi que eu não tomava decisões, que eu deixava outras pessoas decidir por mim, eu deixava outras pessoas me influenciar. Eu tinha medo e insegurança de me indispor com os outros e com o que as pessoas iam pensar de mim. E logo esse versículo ele fala isso, mas quando me tornei homem, eu desisti das coisas de menino. Então isso envolve um passo, isso envolve uma atitude. Paulo deixou para trás, ele simplesmente foi lá e fez. E às vezes isso falta muito em nós. Às vezes nós pecamos muito nessa área de ir lá e fazer, de ir lá e desistir de algumas coisas, de algumas pessoas, de algumas companhias que precisam ser deixadas para trás, que você precisa romper. Isso foi só um exemplo, pode ser qualquer outra coisa, pode ser uma atitude, uma decisão muito importante na sua vida, pode ser qualquer coisa que envolva a sua vida ordinária e a sua rotina, a sua casa, a sua família, o seu emprego. O que eu aprendi na minha vivência foi que essa questão da decisão, ela te transiciona, ela é um marco, e é ela que vai ditar se você está amadurecendo ou não. Eu me lembro de diversas situações, diversas conversas que eu tinha com pessoas, com amigos, com familiares, em que eu percebia, tanto em mim quanto na pessoa, esse medo, essa imaturidade no sentido de a pessoa não conseguia se expressar, ela não conseguia defender um ponto, ela não conseguia discordar de uma outra pessoa, ou naquela situação, ou numa discussão, numa conversa, né? Por medo do que as pessoas, do que o outro ia pensar dela, por medo de se indispor, por medo de o que as pessoas vão pensar de mim, ou eu fui assim a minha vida inteira e agora as pessoas vão ver que eu mudei, que eu transformei, o que isso vai gerar. Então, eu me lembro de diversas conversas que eu tinha com amigos, familiares, pessoas que eu acompanhava, discipulava. A pessoa ela tinha até boas intenções, mas por causa de falta de posicionamento, ela ficava na mesma coisa, ela ficava no mesmo nível e ela não transicionava, ela não amadurecia e ela não conseguia às vezes botar para fora aquilo que ela pensava por medo, sabe? E eu era muito assim disso, né? Com todas as pessoas que me rodeiam. Às vezes eu tentava discordar concordando, sabe? Eu tentava concordar com ela ao mesmo tempo que eu expunha o meu ponto, o que eu falava, a minha opinião sobre aquilo. E isso revela uma imaturidade, mesmo que inconscientemente ou de uma forma mais sutil, isso revela uma imaturidade. Porque quando a gente vê a vida dos discípulos, a vida de Jesus com os discípulos, Jesus ele se posicionava o tempo inteiro. E se posicionar, amadurecer, envolve se indispor com as pessoas, envolve deixar para trás coisas, hábitos, pessoas que não talvez entendam aquele momento que você está vivendo, talvez não entendam o seu posicionamento, a sua fé, a sua entrega, a sua devoção com o Senhor. E a segunda coisa que eu aprendi nesse processo de amadurecimento é sobre conhecimento de Deus. Nós precisamos de conhecer a Deus de forma experimental, de forma relacional, para vivermos uma vida madura, para crescermos no Senhor. E eu quero ler um texto com você, que está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. A palavra diz assim: porém Deus revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito do ser humano, que nele está, assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser pelo Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Está falando sobre o que Deus faz por meio do seu Espírito para nos levar, para nos conduzir a um lugar de maturidade, a um lugar de conhecimento. Eu percebi isso na minha vida primeiro, claro, e depois na vida de outras pessoas que eu me relacionei, que eu conheci, que a falta de intimidade com o Espírito Santo, a falta de uma vida, de uma rotina, de uma devoção com o Espírito de Deus,
ela te priva, ela te impede de viver uma vida madura, de viver uma vida de constância, de coragem, de fé. Que a palavra diz que Jesus ele veio cumprir o plano de Deus, a missão de Deus. Ele só fazia o que viu o Pai fazer, se relacionava diariamente com o Pai, ele se ausentava, ia para lugares calmos, tranquilos para orar para o Senhor. O Espírito estava sobre ele, então, tipo assim, ele tinha o conhecimento de Deus, porque ele tinha essa revelação que o próprio Espírito de Deus revelava para ele. E às vezes isso falta muito em nós, essa rotina, essa vivência, essa devoção com o Espírito de Deus, para que nós conheçamos aquilo que o Senhor nos deu. Então, às vezes, sei lá, eu não sabia o meu propósito, eu não sabia a minha vocação, o meu chamado, e eu ficava buscando isso em vários lugares, sendo que a palavra diz que o Espírito, ele nos revela a mente e o coração de Deus. É Ele quem sabe, quem tem os pensamentos a meu respeito, a nosso respeito, planos a nosso respeito. Se eu não tiver essa constância, essa vida, esse relacionamento com o Espírito, não tem como eu amadurecer, não tem como eu viver uma vida progressiva, né? Uma vida que cresce no conhecimento de Deus. Terceira coisa sobre maturidade que eu gostaria de ter aprendido bem antes, ou que alguém tivesse me ensinado, é sobre provar os Espíritos. Lá em 1 João, no capítulo 4, a palavra vai dizer assim: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês conhecem o Espírito de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus é Cristo, que Cristo veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo a respeito do qual vocês ouviram, desde que viria e que agora já está no mundo. Então, esse processo de maturidade, ele envolve uma provação, ele envolve uma investigação, você parar e investigar, pensar, meditar. Nossa, será que tal assunto vem de Deus ou não? Será que tal filosofia, tal religião, tal pensamento, será que isso vem de Deus ou não? Será que isso está de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo? Ou será que isso é só algo disfarçado? Um ensino falso, um ensino errado, disfarçado de boas intenções, de boas obras. O maduro, ele sabe discernir as coisas, ele sabe o que vem de Deus e o que não vem. Ele sabe separar o joio do trigo. E nós não seremos livres, não seremos maduros se nós não soubermos fazer essa distinção entre o que é mal e o que é bem, entre o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E de novo, no outro ponto que eu falei sobre o conhecimento de Deus, a maneira que nós vamos conhecer isso, discernir isso, é através das Escrituras. Quanto mais você desenvolver relacionamento, rotina, contemplação, meditação, práticas espirituais, ler a palavra todos os dias, você vai ficar liberto, falsos ensinos de imaturidade, falta de posicionamento, falta de fé mesmo, de se posicionar com coragem, com ousadia, porque você não vai conhecer a verdade. E como a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quem não tem essa prática, esse costume de discernir, de investigar, de pensar, de meditar, de provar os espíritos, provavelmente corre um sério risco de ser enganado, de falhar diante de Deus e, consequentemente, leva à imaturidade. Jesus, ele não era assim. Jesus, ele sabia muito bem o que ele tinha que fazer, quem ele era, os preços que ele tinha que pagar para cumprir a obra do Senhor. Então, Jesus não era alguém levado por qualquer vento de doutrina, qualquer ensino. Ele não era levado, influenciado por pensamentos e atitudes de homens. O maduro, ele discerne todas as coisas. O maduro, ele sabe quem é de verdade, quem não é, aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem, e separar o joio do trigo. A próxima coisa que eu aprendi nesse processo foi sobre a resposta que nós damos a essas provações, tentações, dificuldades. Ela dita o nosso nível de maturidade. Eu gosto muito de um texto que exemplifica isso. Está lá em Hebreus, capítulo 5, no versículo 8 ao 9. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então a gente viu aqui que até Cristo aprendeu a obedecer. Ou seja, Cristo também aprendeu nesse processo de maturidade pelas coisas que ele sofreu. Então tudo que nós passamos nas nossas vidas, sejam coisas boas, coisas ruins, principalmente as coisas ruins, provações, tentações, dores, aflições, tudo isso, ela serve como um destino, né? Um apontamento para Cristo, para nos tornarmos a imagem e semelhança dele.
Não existe maturidade sem provações, dificuldades, sem crises. Eu já falei muito isso aqui, eu já tive muito problema com crise de fé, eu tinha muita crise de fé, muita dúvida, muito ceticismo, e isso contribuiu, claro, na soberania de Deus, no poder de Deus, processo de maturidade. Então, a maturidade, ela envolve essa resposta que nós damos às coisas que vêm até nós, que sobrevêm até nós, né? Situações, dificuldades, coisas que de forma inesperada acontecem. Então, a resposta que nós damos a essas provações, ela dita o nosso nível de maturidade e nosso nível de entrega, de obediência, revela também muitas vezes onde o nosso coração está, onde a nossa fé está. E continuando sobre esse assunto de provações, dificuldades, situações que acontecem nas nossas vidas, Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, ele vai falar muito sobre recompensa, sobre as nossas obras aqui serem recompensadas ou não, ou desaprovadas pelo Senhor, ou rejeitadas pelo Senhor no dia do juízo. E então eu quero ler isso com vocês, porque isso tem muito a ver com maturidade. No capítulo 3, o versículo 8, a palavra diz assim, cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. E mais adiante, né, no versículo 12 e 13, a palavra vai dizer que o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, este receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, mas ele será salvo, mas como que através do fogo. Então, Paulo está falando aqui que esse processo de maturidade ele também envolve essa consciência de que um dia você sofrerá aprovação ou reprovação diante de Deus. Então, a maturidade ela envolve saber que um dia você vai estar diante de Deus e Deus vai te cobrar pelo que você fez ou pelo que você não fez. Ou seja, isso te dá esperança, mas isso também te dá temor do que você está fazendo hoje, de como você está vivendo a sua vida hoje, de como você está administrando tudo que o Senhor te deu hoje, agora, nas suas vidas, na sua vida ordinária, na sua rotina. Então existe um fogo de Deus que está atuando hoje e que ainda virá. Existe um fogo de Deus silencioso que nos purifica, não para nossa destruição, mas para nossa purificação, para nossa meio que lapidação, para nos tornarmos moradas de Deus, para o Senhor cumprir o seu plano de habitar com o homem, de se relacionar com o homem, de fazer nele morada eterna, de fazer nele lar, de fazer nele casa, de fazer nele um lugar para ele descansar, um lugar para ele habitar, um lugar para ele repousar. Então a maturidade ela tem essa área, essa parte de saber o que você está construindo hoje, o que você está fazendo hoje, está sendo provado e será recompensado ou será rejeitado pelo Senhor. Para a gente sintetizar esse assunto, a palavra fala muito sobre comunhão, a importância da comunhão, né? Hebreus vai falar para a gente não deixar de congregar, porque não existe maturidade, não existe vida com Deus sem comunhão, sem relacionamentos de aliança, sem viver uma vida de exposição mesmo com os irmãos. A gente vê isso na própria vida de Jesus com os discípulos. Jesus simplesmente andava com eles, vivia com eles. Ele não deixava eles de um lado ou só via eles uma vez na semana. Jesus via ele todos os dias. Todos os dias eles estavam com o Senhor. E eles perguntavam muitas coisas, eles viviam muitas coisas, eles questionavam muitas coisas. Eles não entendiam muitas coisas. Por exemplo, a questão da ressurreição, eles não entenderam que Jesus tinha que morrer e ressuscitar. E mesmo sem entender, eles continuaram perseverando e obedecendo ao Senhor, seguindo ao Senhor. Então a maturidade ela envolve uma vida de comunhão, uma vida em comunidade, uma vida de exposição, sabe, para outras pessoas e com outras pessoas. Não existe vida com Deus, como eu falei, maturidade sem uma vida de comunhão, sem uma vida de igreja, saudável, claro. Eu tenho percebido isso, sabe, às vezes a gente tem muito conhecimento, talvez, de um assunto da Escritura, mas a gente não tem uma comunhão que valida aquilo ou que nos faz viver aquilo em plenitude. A gente precisa desse equilíbrio entre o que você vive com o Senhor no secreto e o que você vive em comunhão com os irmãos. Outra coisa que eu aprendi foi sobre poder do alto, graça de Deus e unção, sabe? Uma vida madura, ela precisa de poder do alto, de unção, de graça mesmo, capacitadora de Deus. E eu gosto muito de um texto lá em Atos, quando Jesus fala para os discípulos permanecerem em Jerusalém até que descesse sobre eles o poder do alto. E a palavra fala que os discípulos eles permaneciam, eles esperaram e eles permaneciam esperando. Enquanto eles esperavam, eles ficavam orando juntos e lendo a palavra juntos
E a Bíblia diz que enquanto eles oravam, enquanto eles perseveravam na doutrina, na devoção, na oração, no partir do pão, aí o Espírito caiu sobre eles e eles tornaram testemunhas. Então eu acho que a maturidade, ela envolve esse equilíbrio entre doutrina e unção, entre palavra e escritura, mas poder de Deus capacitador que faz essa junção, sabe? E nos faz viver essa maturidade de forma plena, real e completa, sabe? Então, às vezes, uma pessoa que permanece fiel, ela tem a escritura, ela tem a doutrina, mas às vezes falta para ela um romper de Deus, seja a questão de poder mesmo, de unção, é algo que vai mudar a vida dela. A maturidade, ela envolve esses momentos também de clamar por poder do alto para nos transformar nossa mente, nosso coração, nossa vivência, nossas famílias. Por último, o que eu poderia falar e te aconselhar, te dar uma dica, e que eu gostaria de ter ouvido também quando eu comecei tenha um coração ensinável. Seja humilde, tenha um coração ensinável, seja maleável. Porque a palavra diz que Deus, ele habita no mais alto e sublime trono, mas ele também habita com os quebrantados e com os contritos de coração. Então, e a palavra diz que ele rejeita o arrogante e o soberbo, mas ele dá graça aos humildes. O que é graça? Graça é poder de Deus, é poder capacitador. Então Deus, ele concede poder, ele concede graça para aqueles que têm um coração humilde, para aqueles que têm um coração ensinável. A Bíblia fala que muitos mestres da lei da época de Jesus, embora conhecendo toda a palavra, a Bíblia de cabo a rabo, todo o Antigo Testamento, eles não reconheceram Jesus, eles não entenderam que Jesus era o Messias. E os discípulos eram homens comuns, e eles receberam o Senhor. Então, um coração ensinável, ele, óbvio, né, tem que tomar o cuidado de não acreditar em qualquer coisa, de não se levar a qualquer vento de doutrina. Por isso eu falei da importância da devoção, das escrituras, de conhecer as escrituras, mas um coração ensinável com o próprio Deus, que vai te permitir ser moldado, ser transformado pela graça, pelo poder dele, que vai te permitir abrir mão de muitas coisas que você ouviu a vida inteira, que você aprendeu a vida inteira, que você estava acostumado a vida inteira, e você abre mão para viver algo novo com o Senhor, para viver coisas novas com o Senhor, para viver coisas únicas, sabe? Então, a minha dica, que eu poderia te falar, tenha um coração ensinável, porque assim você vai adiantar, né, entre aspas, muita coisa na sua vida, você vai viver coisas em um tempo muito menor, talvez. Você não vai atrasar nenhum processo, nenhuma estação na sua vida, porque o Senhor, ele dá graça para aqueles que são humildes, para aqueles que têm um coração ensinável. E é isso, espero que tenha ajudado vocês, espero que tenha edificado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, curte. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo o que você achou e a gente vai ter o maior prazer de responder. E é isso, até o próximo vídeo.